Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Eu quero expor para vocês nessa noite uma porção bem pequena da palavra de Deus, Colossenses capítulo 3. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Porém Cristo é tudo em todos. Senhor, eu quero te louvar nesta noite. Graças por tudo que tivemos até aqui. Graças pelos louvores, pelas orações, por tudo quanto fizemos. Mas a minha oração agora em Cristo Jesus é que o Senhor abra mentes e corações aqui, e que não saiamos daqui da mesma forma como nós entramos. Só Tu podes fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Então eu te peço, Espírito Santo, trabalha nas mentes e nos corações de jovens e de todos nós que estamos aqui. Eu oro e eu te dou graças por essa porção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há uma estreita conexão entre o que Paulo falou no capítulo 2 e o que ele falará agora. Paulo passa da falsa religiosidade para a verdadeira conversão. Paulo mostra que não há aqui e pés. Paulo vai fazer uma exposição exaustiva agora para nos mostrar discurso e vida. Porque o capítulo 2 que não lemos, Paulo vai falar exatamente sobre isso. Havia muito discurso e pouca vida. Eu dividi essa exposição em 3 partes. Eu quero ver com vocês quais as evidências de uma verdadeira conversão. Esse texto nos mostra 3. A primeira: quando desejamos mais as coisas do céu do que as coisas da terra, mais lá do que aqui. Céu do que aqui. A verdadeira conversão pode ser percebida por 2 coisas. Primeira, os convertidos se identificam com Cristo. Aqui entra o que eu lhe disse: identidade. Primeiro, os convertidos se identificam com Cristo. O apóstolo Paulo mostra 5 aspectos dessa identificação. Primeiro, com a Bíblia aberta no texto, diz o versículo 3, a primeira parte, que nós morremos com Cristo. Ele diz: porque morrestes. Porque morrestes. Cristo não apenas morreu por nós na substituição, mas nós morremos com Ele na identificação.
Eu e você estávamos mais perto de Cristo do que os dois malfeitores que morreram com ele, o da esquerda e o da direita. Identificação, estávamos na cruz do centro, morremos com ele, morremos com Cristo. Na cruz, Cristo não apenas pagou a nossa dívida com sua morte, mas ele quebrou todo o poder do pecado em nossa vida. Paulo pergunta assim em Romanos 6,2: como viveremos no pecado nós, os que para ele morremos? Nós estamos mortos para o pecado, porque nós morremos com Cristo. Assim como nós morremos pelo pecado em Adão, morremos para o pecado com Cristo ou em Cristo. Russell Shedd diz que o morto inevitavelmente desliga a sua mente todos os seus apetites desse mundo. Aquele que morreu com Cristo, ele está morto para tudo que se diz mundo. Tudo. O primeiro aspecto da identificação é que nós morremos com Cristo. Onde? Cruz. Você morreu. Aquele que nasceu de novo morreu com Cristo. Paulo diz: porque morrestes. Vocês estão mortos para o mundo e para o pecado. Aquele que nasceu de novo, ele morreu com Cristo. Segundo aspecto dessa identificação é que nós vivemos em Cristo. Olha o versículo 4, a primeira parte. Quando Cristo, que é a vossa vida, morremos com Cristo, agora vivemos em Cristo. Vivemos em Cristo. Paulo diz assim para a igreja de Filipos, em Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, eu já pensei num negócio desse muitas vezes. Você já pensou alguém ansiar para morrer? Paulo ansiava ver aquele que o salvou. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, para aqueles que não creem em Deus, a vida sobre a terra é tudo o que existe. Eu escrevi um livro que fala exatamente sobre isso. Por que Deus nos criou? Você sabe? Por que você está aqui? Algumas pessoas dizem assim: o trabalho é minha vida, a música é minha vida, o carro é a minha vida, e tantas coisas é a minha vida. Irmãos, não, Cristo é a nossa vida. Cristo. Gálatas 2:20, Paulo diz assim para a igreja da Galácia: já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Que formidável. Por isso que 1 João 5,12 diz: aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho, esse não tem a vida. Aquele que tem, tem, aquele que não tem, não tem. Então, nós vivemos em Cristo. O que é viver em Cristo em síntese? Ele domina todo o seu ser, mente e volição, pensamentos, desejos e propósitos. Você não faz nada fora da vontade daquele que está sentado num alto e sublime trono. Isso é viver em Cristo. Morremos com Cristo, vivemos em Cristo. Terceiro aspecto da nossa identificação, isso é formidável. Ressuscitamos com Cristo. Olha o versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados, Paulo,
Portanto, se fostes ressuscitados, a palavra se fostes ou fostes ressuscitados aqui, si ian borri ohar. O que significa isso? Não é nenhuma porção de dúvida. Era como se Paulo dissesse assim: já que vocês ressuscitaram, já que vocês nasceram de novo, não há dúvida. Sabe por quê, irmãos, que todos os que creem ressuscitaram com Ele? Porque os cristãos possuem dentro de si a vida da ressurreição. Se você e eu nascemos de novo, todos nós, já fomos transportados para os lugares celestiais, já passamos da morte para a vida, da ressurreição e também da ascensão. Todos aqueles que nasceram de novo, Paulo diz, vocês foram ressuscitados. Efésios 2:6, Paulo diz que Ele nos tira da sepultura e nos transporta para os lugares celestiais em Cristo. É como se vivêssemos com os pés na terra e daqui para cima, dentro do céu. O seu pé está aqui, você é cidadão da terra, mas daqui para cima, irmãos, já não vive mais aqui. Não vivemos mais aqui. Ressuscitados com Cristo. Quarto aspecto da nossa identificação, está no versículo 3, a segunda parte. Nós estamos escondidos com Cristo. Olha o 3. E a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. A palavra que Paulo usa para dizer aqui que a nossa vida está oculta com Cristo é parte do verbo apocristen, de onde vem o adjetivo apócritos. Sabe o que Paulo quer dizer? Que estar escondido com Cristo é que nele temos segurança e satisfação. Nele, e não no Banco Itaú, temos segurança. Nele, e não no Bradesco, estamos seguros. Temos segurança e toda a satisfação que a nossa alma anela é apócritos. Nele temos segurança e deleite. O que a nossa alma precisa para viver, nele nós temos tudo, tudo. O nosso prazer, apócritos, vem daquele que está sentado num alto e sublime trono. Os nossos desejos e segurança vem dele, vem do Senhor. Estamos escondidos com Cristo, debaixo de suas asas. Debaixo de suas asas, eu e você, jovem ou não, estamos debaixo. E que segurança, hein? Quinto lugar, quinto aspecto, olha o versículo 4, a segunda parte da nossa identificação. Diz que nós estamos glorificados com Cristo. Irmãos, isso é formidável. Olha o 4, a segunda parte. Então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, por favor. Na mente, nos decretos de Deus, eu e você já estamos glorificados. Paulo diz assim em Romanos 8:30: e aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, e os que justificou, a esses também glorificou.
A palavra glorificou aí no grego é edoxazen. Sabe o que significa isso? Deus vê o fim desde o início. Deus vê você lá no fim. Irmãos, Deus não é pego em nada de surpresa. Nada. Nada. Deus vê o fim desde o início. A glorificação, todos sabemos, é um fato que dar-se-á na segunda vinda de Cristo. Mas na mente e nos decretos de Deus já é um fato consumado. Chamou, edoxazen, glorificou. Irmãos, eu imagino Deus, cara, eu faço viagens espaciais às vezes. Sabe como Deus nos olha? Glorificados. Não importa se o caminho é estreito, não importa se a estrada está juncada de espinhos, se nós estamos em Cristo e permanecermos nele até o final, aos olhos dele, já estamos glorificados. Edoxazen. Nós estamos glorificados. É por isso que João vislumbra essa cena e diz assim em 1 João 3:2: Amados, hoje somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como Ele é puro, que esperança de vê-lo como Ele é. Essa é a nossa identificação com Cristo. Morremos com Cristo, vivemos em Cristo, ressuscitamos com Cristo, estamos escondidos com Cristo e já fomos glorificados com Cristo. Nós estamos identificados com Ele nesses 5 aspectos. Eu e você, nós, os que nascemos de novo. Além da identificação, Paulo traz agora, é que os convertidos têm aspiração por Cristo. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Essa aspiração por Cristo é descrita de 2 formas por Paulo. A primeira está no versículo 1. É que os convertidos buscam mais o céu do que a terra. Olha o versículo 1 que lemos. Portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O verbo que Paulo usa aqui para buscar é zeteite. Não é buscar para encontrar, é buscar para possuir. Porque uma coisa é o ir até você, apenas para chegar. Agora ZTIT não. É buscar para chegar na pastora Silvana e abraçá-la e tê-la e não largá-la mais. Irmãos, se existe algo que deve pulsar dentro de nós, é buscar aquilo que os nossos olhos não veem. Vocês sabem que aquilo que não se vê é o que tem valor? Paulo diz assim, em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16: por isso não desanimamos. Por quê, Paulo? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê, Paulo? Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmãos, notem, aquilo que de fato tem valor é invisível. Aquilo que tem valor para o reino é aquilo que as nossas mãos não apalpam. Consegue entender isso essa noite?
Para aquele que está sentado no trono, aquilo que os nossos olhos não contemplam, por mais beleza que tenham, não interessa para Deus. Aí nós entendemos Mateus 6,33. Busque o que, Jesus? O seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Comida, bebida e roupas. Só isso que o texto diz: comida, bebida e roupas. Se vier coisa por tabela, glória a Deus. Agora aqui em Mateus 6,33 nós temos uma ordem. Qual é a ordem? Busque o reino de Deus, o governo de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar. E existe uma promessa. Qual é a promessa? Que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Quando você busca aquilo que de fato é importante para mim, deita e dorme, eu cuido de ti. Busque, ZTIT, busque para encontrar, busque para possuir. Segundo, diz Paulo que os convertidos, além de buscar, eles pensam mais no alto do que na terra. Olha o versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto. Primeira ZTIT. Busque com força. Agora ele diz: pense nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Busque e pense. Porque você pode buscar e não pensar. Você pode buscar e não pensar. Pois antes ele diz: busque, ZTIT. Agora ele diz: ponem. Pense. Só que esse pensamento aqui não é apenas um exercício mental e nem pouco tem a ver com o nosso estado emocional. Paulo vai explicitar isso em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há e algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Irmãos, escute isso. Se você guardar só essa frase das muitas que eu vou dizer, tá bom. Pensamentos errados levam ao comportamento errado, e comportamento errado vai levar você a sentimentos errados, inevitavelmente. O homem é aquilo que pensa, e ponto. Eu fiz pós-graduação em filosofia e pensa num negócio que está certo. Você é o que você pensa, e ponto. Você é o que você tem registrado na sua massa cinzenta. Mente. Mentes fracas, corpo fraco, vida fraca. Mentes ocupadas com Ele. Há uma proteção para nós. Segundo, evidenciamos a nossa conversão quando mortificamos a nossa natureza terrena. Irmãos, isso é interessante, por favor, me escutem. Identificação e aspiração. Agora, o apóstolo aborda duas verdades sublimes aqui. A primeira, o versículo 5, a primeira parte me mostra que devemos andar com a certidão de óbito no bolso. Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A palavra fazer morrer aqui é necrosate. É a nossa palavra da língua portuguesa para necrotério. Ou seja, Paulo diz assim: você e eu, ao sairmos de casa, precisamos botar a certidão de óbito no bolso e dizer: eu estou morto para o mundo. Que coisa!
Eu estou morto. É como se nós puxássemos a nossa certidão de óbito e dissesse na mão de quem não nos conhece: eu estou morto para o mundo, mas vivíssimo para Cristo. Vivíssimo. Fazei, pois, morrer. Paulo diz em Romanos 6,11: assim também considerai-vos mortos para o pecado. Jesus diz em Mateus 5,29 uma palavra que muitos não entendem. Jesus diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, ou a mão ou o pé, arranca-o e lança-o de ti. O que Jesus quer dizer com esse texto? É óbvio que nem Jesus e nem Paulo estão falando de cirurgia. O mal não vem do olho, não vem do pé, não vem da mão. Vem daqui, ó. Por isso precisamos nascer de novo. Do alto, de cima. Precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. E aí agora, em segundo lugar, Paulo vai nos mostrar, devemos morrer para quê? Irmãos, aguça. Paulo cita aqui 4 listas. Primeira, são os pecados morais. A primeira palavra está aí no versículo 5. Paulo diz: prostituição. Prostituição, todos nós sabemos, é porneia, de onde vem permune. É a palavra usada, irmãos, para se referir à imoralidade sexual, em geral. Permune quer dizer vender aquilo que não é seu por direito. É evidente para Deus que é pecado vender ou comprar um ato do mais profundo amor, no caso, a sexualidade. Porneia, permune, não compre, porque eu não vou vender aquilo que não é seu por direito, diz Paulo. Prostituição. Segundo, Paulo usa agora impureza. Impureza é a catársia. Refere-se a uma vida libertina e com luxúria. Em seu sentido físico, para nós, a catársia descrevia a sujeira de uma chaga infectada. Moralmente, significa qualquer coisa revoltante e miserável ou perversão sexual. Paulo diz: prostituição, impureza. Terceira palavra está aí no versículo 5, é paixão lasciva. O que é isso? É pathos. Essa palavra é bem interessante, porque refere-se a um desejo ou um impulso irrestrito que não descansa até ser satisfeito. Ou seja, paixão lasciva de pathos é o desejo de cama proibido. É um desejo tão ardente dentro do homem ou de uma mulher que não descansa até ser satisfeito, até consumar o ato. Foi exatamente por causa desse pecado que Davi caiu com Batseba, em 2 Samuel 11, o mesmo, paixão lasciva de pathos. E esse mesmo pecado que fez Aminon estuprar sua meia-irmã Tamar, em 2 Samuel capítulo 13, o mesmo. Desejo de cama proibido, pecado. Esses são os pecados morais.
Agora Paulo passa para 2 pecados sociais. Olha aí comigo, está no versículo 5 ainda. Desejo maligno e avareza, que é idolatria. Irmãos, isso é forte, escutem. Desejo maligno é epitomia kakin. Isso fala de um desejo não só intenso de algo proibido, mas pervertido. Além de desejar algo, entra a perversão no meio. Epitomia kaken. Aí Paulo usa outra palavra no versículo 5. Uma palavra muito conhecida de nós. Avareza. O que é avareza? Avareza é pleonexia. Vem de 2 termos gregos. O primeiro deles é pleon. É o desejo de ter mais. Pleon, ter mais. Ter mais, 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 mais. A alma nunca está quieta, mais, mais. E ela nunca está satisfeita. Conhece alguém assim? Nunca está satisfeita com nada. E o outro termo é de eken, é ter. Escute aqui, jovem, você que está começando a sua vida, por favor, escute isso. Pleonexia é fundamentalmente o desejo de ter mais. Paulo diz que isso é idolatria, porque coloca coisas no lugar de Deus. Avareza. Ter, mais, 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 mais. E nunca está satisfeito. Ele quer mais, ele quer mais. E Paulo diz que pleonexia é idolatria. Porque coloca as coisas no lugar de Deus. E quando acontece isso conosco, nós chamamos os outros de idólatras. Não é bem assim que acontece? Vemos lá uma imagem. Mas o seu filho pode ser seu ídolo. Seu trabalho pode ser seu ídolo. Seu carro pode ser seu ídolo. Dorme com isso. Só a igreja pode ser seu ídolo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é pleonexia. Pode ocupar o lugar de Deus. Seu namorado pode ser seu ídolo. Não olha para o lado, não. Terceira lista, versículo 8. São os pecados ligados ao temperamento. Eu não sei quantos de vocês já ouviram aquela frase assim: ah, ele tem um temperamento tão forte. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Olha para os temperamentais. Olha que interessante. Paulo cita 3 pecados. E ele fala de 3 pecados não controlados pelo Espírito Santo. Primeiro, ira. É tumos. Tumos. É um temperamento explosivo, como fogo de palha. Conhece alguém assim? Só de olhar para ele, ele avança. Tumos. Ele vive irado. Se você olhar meio de lado, ele avança. Ira. Segundo, Paulo usa agora indignação. Indignação aqui é urge. É uma ira inveterada que arde continuamente. Tumos, urge. São pessoas não controladas pelo Espírito Santo.
Você já viu alguém que tinha tudo para matar você com as palavras e se calar? Domínio próprio. Terceiro, Paulo usa também, versículo 8, maldade. É caquia. Caquia trata-se de um desejo maligno contra a pessoa, a ponto dela entristecer-se quando a outra é bem-sucedida e alegrar-se quando a pessoa perde algo. E Paulo diz algo formidável sobre isso em Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós temos uma grande facilidade de chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram é meio complicado. Quarto, são os pecados ligados à língua agora, versículo 8 e 9. Olha que interessante. Paulo diz assim: despojai-vos agora da linguagem obscena. Irmãos, linguagem obscena só aparece aqui em todo o Novo Testamento e sugerem a alguém grosso e abusivo. Isso é linguagem obscena. Depois Paulo usa a palavra maledicência. Eu acredito que todos nós já ouvimos um pouco sobre a palavra maledicência. E o que é maledicência? No grego é blasfêmia. Obrigatoriamente é falar mal uns dos outros. Irmãos, nós precisamos muito da graça de Deus nesse negócio aqui. Muito mesmo. Você quer ver? Vamos fazer um teste. Não me responda, hein? Você falou mal de alguém hoje? Pense aí, por favor, pense. Ó, não olha para o lado, talvez ela esteja aí. Nós precisamos muito do Espírito Santo, mas muito. Isso aqui não é blasfêmia contra Deus, é contra o próximo. Por isso que Paulo diz em segundo lugar, evidenciamos a verdadeira conversão quando nós, necrosate, fazemos morrer a nossa natureza terrena, andamos com a certidão aqui, ó, e dizemos: eu estou morto. Morto. E para que nós estamos mortos? Porneia, acatársia, patos, epitomia kaken. Nós estamos mortos para pleonexia, que é o desejo de ter fora da vontade de Deus. E Paulo usa a última no versículo 9: não mintais uns aos outros. Não mintais. Mentira é o falseamento da verdade. Quando um cristão mente, ele associa-se a Satanás, que é o pai da mentira. João 8,44 é o único lugar de toda a Bíblia que Jesus dá a paternidade ao diabo a alguma coisa. E dá a ele quando ele é pai, e pai da mentira. Em nome de Jesus, diga a verdade, viva a verdade. Isso não condiz com quem nasceu de novo. Terceiro lugar, Paulo diz agora que evidenciamos a nossa verdadeira conversão quando nos revestimos de Cristo. Irmãos, se parássemos aqui, nós estávamos encrencados, porque nós nos revestiríamos do quê? O ato da salvação conduz à santificação. Em Cristo recebemos um novo coração, um novo lar, uma nova pátria. É em Cristo.
Nele recebemos novas vestes, um novo coração. Ezequiel 11:19, Deus diz: porei, dar-lhe-ei um novo coração, porei dentro deles um novo espírito, tirarei a carne, tirarei a pedra e colocarei carne dentro deles. Porque o velho morreu, o novo precisa estar no controle. O novo precisa controlar a mim e a você. Segundo, porque o velho homem morreu, o novo homem continuamente é renovado em Cristo. O versículo 10, a segunda parte, é maravilhoso. Que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem que o criou. Essa renovação processa-se de duas maneiras. Primeira, é por meio do conhecimento. A pastora disse aqui. Ela citou o texto que eu vou usar. Irmãos, eu amo a Bíblia. Eu já li algumas centenas de vezes. E quanto mais eu leio, mais eu a amo. Eu descobri que essa frase, pastor Fábio, quem disse foi um filósofo, Georges Rousseau. Quanto mais sei que não sei. Foi um filósofo ateu que disse isso. Vocês acreditam? Quanto mais eu sei que eu não sei. Um filósofo ateu. Irmãos, jovens, quanto mais conhecemos a Deus, mais nos tornamos semelhantes a eles. Ei, jovens da galeria, quanto mais conhecermos a Jesus, mais nos pareceremos com Ele. Esse conhecimento não é místico e nem esotérico, mas um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Irmãos, vocês querem saber uma hora que Deus se deleita em nós? Quando oramos e lemos. Eu estou em falta com Deus e Deus tem me cobrado, sabem por quê? Eu li o saltério todo numa pancada só, num sábado. Os 150 salmos numa pancada só. Hoje precisamos ler mais. Hoje nós não somos mais a geração Coca-Cola, de Renato Russo. Somos conhecidos como a geração analfabeta da Bíblia. Não sabemos um texto de cor. Pastora, sabe o meu desafio para minha filha Beatriz? Minha filha Beatriz tem 14 anos. Amanhã à noite ela estará aqui conosco. Eu digo para ela: filha, leia a Bíblia e decore os textos onde estão. Decore, memorize a palavra. Leia a Escritura e decore textos, memorize. Instigue isso aos seus filhos a ler, 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 a ler a palavra de Deus, a ler. A minha filha esses dias me chamou no quarto, era 11 horas da noite, e disse: papai, vem cá. Irmãos, isso foi para mim mais valioso que ganhar R$1.000. Ela disse: papai, sente-se aí. Eu disse: meu Deus, será que ela vai pregar para mim? Eu disse: aleluia. Ela citou Mateus 5 de cor. Eu chorava copiosamente.
Bem-aventurados, bem-aventurados, e cada bem-aventurado era uma espada aqui entrando. Bem-aventurado, bem-aventurado, querido, em nome de Jesus, leia a palavra, leia, 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 leia a Escritura, leia. Leia do rolo, leia, leia, leia. Leia, leia. 2 Pedro 3,18, há um equilíbrio. Cresça na graça e no conhecimento. Olha que equilíbrio formidável. Cresça, cresça. Graça, coração, conhecimento, mente. Graça, fogo, conhecimento, luz. Se houver fogo aqui e não houver luz aqui, não vale de nada. E se houver luz aqui e não houver fogo aqui, não vale de nada. Equilíbrio, nós seremos com Ele. Louvado seja Deus. Segundo, como processa-se essa renovação? Por meio da transformação à imagem de Cristo. Olha o versículo 10, a terceira parte. Segundo a imagem daquele que o criou. O homem é a imagem criada na criação, deformada no pecado e transformada na redenção. Que lindo isso, cara. Irmãos, entenda algo aqui. Quando Adão pecou, ele não perdeu a imagem de Deus por total, senão ele não seria mais homem. Mas aquela imagem, ela foi deformada pelo pecado. É como um riacho cristalino. Não sei se você já teve o privilégio de estar à noite num riacho. Londrina, eu estou do lado de um riacho chamado Igapó. Lindo. Se você olhar para um riacho, você vê a lua refletida nele. Porém, se a água estiver suja, a lua continua refletindo, mas você não a vê com perfeição. Paulo, cheio do Espírito Santo, disse em 1 Coríntios 13:12, hoje, vemos como que por um espelho embaçado. Nós vimos uma imagem embaçada. Ele pegou os espelhos da época que eram embaçados. Não era a claridade que nós nos vemos hoje. Ele pegou o espelho da época e disse, olha, todos nós com o rosto desvendado, vemos tudo embaçado. Mas um dia, nós o veremos como Ele é. Não será embaçado. Não haverá mais aquele embaçado. Nós olharemos para aquele olho que vai brilhar como fogo e o veremos face a face. Essa imagem de Deus foi deformada pelo pecado e restaurada na redenção, alcançará sua plenitude na glorificação. Vou fazer uma pergunta para vocês, é o título de um dos meus livros. Por que Deus te criou? Pense aí. Qual é o propósito de Deus para você? Você sabe? Eu deveria ter trazido esse livro, cara. Eu deveria dar esse livro para vocês. Tem alguns lá e eu não vendi mais. Por que Deus te criou? Qual é o plano de Deus para você?
Essa é a pergunta feita para a nossa entrevista, para a ordenação. Um reverendo olha para você e disse assim: meu filho, você pode dizer para mim por que Deus te criou? Irmãos, não é uma pergunta complicada a princípio. Pensa bem. Por que Deus te criou, você que está aqui, você que me assiste? Vocês da galeria sabem qual é o propósito de Deus para vocês? A resposta está em Romanos 8, 29. Sermos a imagem de Jesus. Eu acho que vocês não entenderam. Ei, juventude, escute-me. O propósito de Deus em nossa vida não é nos fazer ricos, nem famosos, mas santos. O nosso destino não é apenas a glória, mas sermos a imagem do Rei da Glória. O propósito de Deus em cada um de vocês que estão aqui no templo é fazer de você a imagem de Jesus. Esse é o propósito de Deus para o homem. Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Deus trabalha sempre em nós, para depois trabalhar através de nós, manhã após manhã, dia após dia. Ele trabalha em você e em mim, todas as manhãs. Por isso que cada sol que nasce e o sol que se põe, você e eu não somos os mesmos quando estamos em Cristo. Terceiro, e caminhando para o final, porque o velho homem morreu, o novo homem em Cristo desconhece muros de separação. Olha o versículo 11. Paulo menciona 4 barreiras que são quebradas em Cristo. Irmãos, 4 barreiras que precisam ser quebradas. A primeira é a barreira racial. Paulo diz que em Cristo não há grego nem judeu. O cristianismo, ele quebra barreiras que provêm de nascimento e de nacionalidade. Aí nós entendemos Apocalipse capítulo 5 no versículo 9. Porque foste morto e compraste com teu sangue aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Nações que declaravam guerra umas com as outras, agora se reúnem ao redor da mesa. Irmão, toda barreira racial em Cristo é quebrada. Toda barreira, toda. Segunda, a barreira religiosa é quebrada, porque diz Paulo que em Cristo não há circuncisão e nem incircuncisão. Ah, Paulo, que homem formidável. Ele diz que cerimônias e ritos que separavam as pessoas, agora não separam mais. Não separam mais. Não. Paulo diz que essa cirurgia física tradicional não podia conferir nem uma vantagem espiritual, porque para ele, circunciso e incircunciso são os mesmos. Querido, toda barreira religiosa é quebrada. Eu lembro-me agora de John Wesley, isso é fato.
John Wesley foi levado por Deus ao inferno. Não sei quantos de vocês já ouviram isso. Ele cita isso em uma de suas biografias, eu tenho uma delas. Ele diz que foi arrebatado em sonho ao inferno. Chegando lá, ele disse: Senhor, há católicos aqui? O homem disse: muitos. Senhor, há metodistas aqui? Ele disse: muitos. Senhor, há presbiterianos aqui? Ele disse: muitos. Muitos. Deus o levou ao céu e chegando lá ele fez a mesma pergunta: Senhor, há católicos aqui? Deus disse: não. Senhor, há metodistas aqui? Deus disse: não. Senhor, há presbiterianos aqui? Deus disse: não. Mas então quem há aqui? Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. No céu não há placas. Lá não há placas. Toda barreira religiosa em Cristo é quebrada. Terceiro, a barreira cultural é quebrada, porque diz Paulo que em Cristo não há bárbaro e nem cita. Os gregos consideravam todas as pessoas não gregas como bárbaros e os citas como bárbaros atrasados. Sabe o que Paulo quer dizer com tudo isso aqui? O homem mais culto e o analfabeto sentam juntos no mesmo banco. Aleluia. Um médico se assenta para ouvir e um analfabeto se assenta para ouvir, e os dois são abençoados. Em Cristo a barreira cultural é quebrada. E quarto, a barreira social é quebrada. Paulo diz que em Cristo não há escravo, nem livre. Irmãos, meu Deus. Paulo diz que o escravo e o livre podem se sentar na mesma igreja, ouvirem o mesmo evangelho. Sabem por quê? Porque a graça atravessa abismos. Ei, você que está aqui, talvez você fale 5 idiomas, o evangelho é para você. Talvez você está aqui e está fazendo o 1º grau, é para você também. Para nós, é para nós. E eu encerro. Porque o velho homem morreu, Cristo é tudo para nós. Olha como Paulo termina o versículo 11. Porém, Cristo é tudo em todos. Meu Deus. Cristo é tudo em todo ser que respira. Cristo é tudo na Bíblia, tudo no plano redentor. Cristo é tudo para a alma redimida. Cristo é tudo para a igreja. Cristo é tudo no porvir. Cristo é tudo na eternidade. Cristo é tudo no céu, Cristo é tudo na terra, Cristo é tudo debaixo da terra, Cristo é tudo em todos, Cristo é tudo para nós, Cristo é tudo para a igreja, tudo é tudo para nós. Ele está aqui e Ele é tudo em todos. Todos nós dependemos dEle para tudo, e louvado seja Deus que Cristo é tudo para nós.
Estamos vivos em Cristo. Portanto, devemos buscar as coisas lá do alto. Estamos mortos em Cristo. Devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Podemos nos tornar semelhantes a Cristo. Portanto, devemos permitir que o Espírito Santo renove a nossa mente, conformando-nos cada vez mais à imagem de Jesus.